mais uma aulinha aqui do professor Regi na TV Língua Portuguesa, segunda geração do romantismo no Brasil, meu povo. Corrente literária muito importante, tá? Muito diferente da primeira geração do romantismo e também vai ser muito diferente da terceira geração do romantismo, tá? Então, falar da segunda geração do romantismo no Brasil é falar de Álvares de Azevedo, falar de Casimiro de Abreu, mas principalmente falar de um momento da literatura no qual vai prevalecer uma concepção de arte, de mundo, de ser humano mais intimista, mais egocêntrico, em que o eu lírico vai se preocupar muito mais com as suas questões do que com as questões políticas, com as questões do mundo, tá? Então, a segunda geração do romantismo é marcada, tá? Principalmente por essa busca interior, por essas questões, não vou dizer necessariamente existenciais, mas que são problemáticas muito mais vinculadas ao ego, ao indivíduo, tá? Questões, por exemplo, sobre o amor, sobre a morte, tá? E também a segunda geração romântica vai ter uma pegada, vai ter uma consonância com o gótico, com uma poesia mais sombria, com uma coisa um tanto quanto mais erotizada, tá? Influenciada pelo Lord Byron, tá bom? Então, quando a gente fala em segunda geração do romantismo, a gente está falando principalmente de uma arte intimista, ok? Então, vamos lá. Qual é o contexto histórico da segunda geração romântica, tá? Eu vou começar por um ponto que muitas das pessoas não falam muito desse assunto, eu não vejo muitos professores falarem um pouco sobre isso, mas é muito importante, que é a decepção com o mundo burguês, tá? O romantismo, de uma certa forma, tá? Ele é um dos principais representantes de uma concepção da filosofia do século XIX, tá? O século XIX, que vai de 1800 até 1900, representa a consolidação da burguesia no mundo, tá? A gente tem a formação dos Estados Nacionais, a gente vai ter a formação da República, a gente vai ter, de uma certa forma, a crise do absolutismo, e todas essas vitórias da burguesia vão ser absorvidas pelo romantismo. No entanto, que o romantismo no mundo, né, principalmente na Europa, vai ser caracterizado por ser uma ideologia que vai defender os valores burgueses, tá? E aí, o que acontece de 1850 para frente, né? Essa euforia dos valores burgueses, essa euforia com o capitalismo, com o mundo que se apresentava como novo, vai ser criticado. E uma das maneiras, uma das formas de se criticar esse mundo vai ser usado através da literatura, principalmente através da poesia, tá? Então essa decepção com o mundo burguês, muitas das vezes não é encarada somente, eles são socialistas, eles vão ter uma crítica ao mundo que estava rolando naquela época, professor. Não era isso. Mas decepção vai ser relacionado a crítica à cidade, crítica aos valores burgueses, crítica à monogamia, crítica ao casamento, crítica aos valores morais da época, né? O byronismo, né? O Lord Byron vai ser um poeta que vai criticar muito a moral burguesa da época, né? Ele vai defender necessariamente o amor livre, ele vai defender de uma certa forma uma vida um tanto quanto mais vinculada aos prazeres da carne. Então, a gente vai ter muito mais uma poesia crítica nesse ponto de vista, tá? Do que uma crítica vinculada à política. E, de uma certa forma, todo esse movimento que acaba ocorrendo na Europa vai ser influenciado aqui no Brasil, né? Os principais autores, tanto Álvares de Azevedo quanto Casimiro de Abreu, eles vão se afastar daquela literatura que estava sendo feita na primeira geração, que é a fala do Tronco do Ipê, que é a fala do Juca Pirama. Não, eles não querem falar necessariamente disso. Eles querem falar deles, eles querem falar de uma poesia muito mais vinculada, influenciada pelo Lord Byron,
do que a geração que veio pós-independência. Então, como é que vai ser essa poesia na segunda geração romântica no Brasil? Tá? A gente vai ter praticamente dois grandes autores. Mas esses dois grandes autores, que vai ser o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, eles vão ter características também muito parecidas. E essas características vão ser as características da arte, da poesia, no caso a literatura como um todo, da segunda geração romântica. A primeira característica central é o egocentrismo, né? O que seria, de uma certa forma, professor Regi, esse egocentrismo? A exacerbação vai ser, de uma certa forma, o exagero do eu lírico. O eu lírico é o ser central da poesia, ok? Inclusive, de uma certa forma, vai ser uma das principais características, tá, da literatura moderna, da literatura que vai ser feita de 1850 para frente. Tanto na poesia quanto no romance. O indivíduo vai ser o centro do debate, ok? Sentimentalismo exagerado. Todas as correntes românticas são sentimentais. Tá? É uma característica geral do romantismo. E também são exagerados? Não, não são necessariamente exagerados. Mas a poesia de segunda geração vai ser extremamente exagerada. Tá? A mulher amada não está distante aqui, não. A mulher amada nem reencarnou, ela nem aparece na Terra. Tá? Então, assim, não é um amor que é difícil acontecer, é um amor impossível de acontecer. Tá? Consequência de uma idealização amorosa. Tá? O Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, eles vão escrever poemas exatos, eles vão ser a representação desse processo, tanto de sentimentalismo quanto da idealização amorosa. Muito mais o Álvares do que o Casimiro. Tá? Mas, quando eu falo de idealização amorosa, é o seguinte: no romantismo, o amor, ele é, de uma certa forma, o caminho para a felicidade das pessoas, tá? Então o amor, ele é supravalorizado no romantismo. E o Álvares de Azevedo, ele vai pegar o amor romântico e vai aprofundar ele. Então, todas as questões sociais, todas as questões que são pessimistas no mundo, deveriam ser resolvidas através do amor, tá? Então ele corresponsabiliza o amor de maneira gigantesca, tá? Por isso que ele é considerado o ultra-romântico, tá? Forte tom depressivo. O que seria esse forte tom depressivo, tá? É o seguinte, meu povo. Se você tem uma concepção de mundo no qual este mundo é ruim, a única maneira que você vai encontrar para ser feliz é criando um outro mundo. E esse outro mundo vai ser um outro mundo muito melhor, tá? Um mundo muito mais capacitável, onde você vai ser feliz. E aí, é muito interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Vários poetas da literatura brasileira e da literatura mundial fazem uma idealização amorosa, tá? E também criam um distanciamento da realidade. Só que cada um cria um distanciamento de maneira diferente. Por exemplo, quando você tem lá a fuga da realidade do arcadismo, a fuga da realidade do classicismo, você tem uma forma de ver o mundo diferente. A natureza vai ser algo brilhante, a natureza vai ser algo maravilhoso. Aqui é fuga da realidade, mas é para uma realidade, a realidade é péssima, e a outra realidade vai ser uma realidade também complicada, ok? E talvez o tema mais importante, tanto para o Enem quanto para a ESA, a distância dos temas políticos. Tá? A segunda geração romântica, meu povo, eles não fazem um debate necessariamente político. O debate político que eles fazem, né, é essa neutralidade de não discutir os assuntos políticos. Neste momento, no Brasil, por exemplo, a gente já tem uma certa crítica na literatura à escravidão. Você, de uma certa forma, já tem obras criticando a República. O realismo, né, você já tem ali momentos de crítica, né, no romance. Então, os poetas
românticos da segunda geração, quando eles decidem não fazer uma discussão mais geral, também é uma posição política. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Quais são as principais autores? Eu já acabei falando. Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. O Álvares de Azevedo ele escreve duas grandes obras, tá? A Lira dos 20 Anos e A Noite na Taverna, tá? A Lira dos 20 Anos é um livro de poemas muito bonito, tá? No qual ele coloca uma concepção de amor que é muito diferente do que as pessoas tradicionalmente falam. É importante e o Álvaro de Azevedo vale a pena, a gente vai produzir um vídeo sobre o Álvaro e também sobre o Casimiro. São aulas, falar sobre o Álvaro de Azevedo e o Casimiro de Abreu são aulas completamente, dá para fazer uma aula para cada um. Mas, de maneira geral, o Álvaro de Azevedo é uma coisa muito interessante pelo seguinte, ele faz uma poesia de amor completamente idealizada, no qual a ser amada está distante, mas ele vê o ser a amada com uma certa sensualidade. Claro que não é uma sensualidade vulgar, mas ele vê a amada como uma possibilidade de acontecer este amor, né? Então ele vê de uma certa, ele coloca uma certa ironia, ele coloca uma certa sensualidade na sua poesia, coloca um certo erotismo, claro que de maneira não vulgar, como eu já salientei, mas diferente de outros poetas românticos, no qual a mulher amada é vista necessariamente como uma virgem, uma santa. O Álvaro ele tem um pouco esse olhar um tanto quanto mais carnal. O Casimiro de Abreu já é um poeta, tá, que vai ser muito mais vinculado à ideia da infância e à ideia da saudade. Tá? Então, o grande poema, né, que é os Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, foi um poema que é muito conhecido, é muito trabalhado, e os dois guardam aquelas características que eu acabei de falar. Principalmente o tom melancólico, o tom nostálgico, que é a principal característica da segunda geração romântica. Tá, meu povo? Então, existe uma certa quebra de euforia da primeira, da segunda até a terceira geração romântica. Tá bom? Então, é isso. A gente vai ter outras aulas explicando esses dois autores, mas de maneira sintética, meu povo. É o que a gente pode resumir aqui da segunda geração romântica. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte, compartilha e segue aqui e acompanhe os nossos vídeos na TV Língua Portuguesa. Meu povo, um beijo, continuem estudando e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fui.